Vamos lá, cadetes do Exército Brasileiro. Estamos mais uma vez de volta com a resolução da prova de Física Modelo A SpaceX 2022 rumo a SpaceX 2023. Temos aqui na tela a 26ª questão dessa prova de Física Modelo A SpaceX 2022. O contexto aqui continua sendo um contexto mecanicista, mas dentro dos movimentos sob a ação da gravidade, lançamento horizontal e oblíquo, mas especificamente aqui com o lançamento oblíquo. Vamos ao texto da questão. Lembrando que essa questão ela é um desafio e sua resolução é um pouco longa. Vou tentar ser o mais breve possível. Vamos ao texto, porque o contexto nós já sabemos que é de lançamento oblíquo. Uma granada de massa M é lançada do solo plano e horizontal com uma velocidade inicial VO, formando um ângulo θ com sentido positivo do eixo horizontal X. Na altura máxima da sua trajetória parabólica, ela explode em dois fragmentos, F1 e F2. O fragmento F1, de massa m/4, imediatamente após a explosão, adquire uma velocidade V1, vertical e orientada para baixo, ao longo do sentido negativo do eixo Y. O intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão da granada e o instante em que o fragmento F2 toca o solo é de... Então, este é o comando da questão. O intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão da granada e o instante em que o fragmento F2 toca o solo é de... E aqui, mais uma vez, nós temos 5 distratores com equações literais e somente uma é a verdadeira. Então, vamos direto aqui para a resolução comentada. Para calcular o intervalo de tempo em que o fragmento F2 toca o solo, é preciso saber aplicar as equações do lançamento oblíquo no vácuo, o princípio da conservação da quantidade de movimento em uma dimensão e, por fim, a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara da matemática básica. Aqui logo abaixo eu fiz um desenho ilustrativo tentando demonstrar a trajetória da granada lançada obliquamente do solo até o ponto mais alto de sua trajetória, e aí, quando ela atinge a altura máxima, ela explode, e aí dá origem a dois fragmentos. Um que sobe verticalmente com velocidade V2 de Y, e o primeiro fragmento é lançado verticalmente com velocidade V1. E aqui nós temos exatamente o eixo Y na vertical orientado para cima e o eixo X na horizontal orientado para a direita. Então, aqui nesse momento, a granada se encontra no solo. E aí ela é lançada obliquamente com a velocidade VO. E aí essa velocidade VO, ela forma um ângulo θ com a horizontal, e aí ela tem duas componentes, uma na direção X, VO de X, e uma na direção Y, VO de Y. E aí ela vai parabolando até atingir a altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima, ela já não tem mais velocidade na direção Y, e somente velocidade na direção X, VO de X. Isso quando a granada atinge aqui a altura máxima. E aí nesse instante ela explode, como eu falei anteriormente. Explode e dá origem a dois fragmentos. O F2 que sobe, ok? E o F1 que é lançado verticalmente para baixo. Só que F1 é lançado verticalmente para baixo com velocidade V1.
E o fragmento 2, ele é, aqui neste caso, lançado mais uma vez. O fragmento 2 é lançado obliquamente aqui com essa velocidade V2 de Y. E aí ela tem duas componentes, essa velocidade de fragmento 2, V2. Ela tem uma componente na direção Y, que é essa componente aqui, V2 de Y, e uma componente na direção X, que é V2 de X. E aí, esse fragmento 2, a partir desse instante, a partir desse momento, ele é lançado obliquamente. Ele vai parabolando, até atingir o solo. E o que a questão pede, o comando da questão pede, é exatamente o tempo em que esse fragmento 2 toca o solo. Ok? Logo após a explosão, qual é o tempo que ele leva, esse fragmento 2 aqui, parabolando, qual é o tempo que ele leva até tocar o solo novamente. Então veja bem, como se trata desde o início de um lançamento oblíquo, então é bom lembrar que a velocidade inicial da granada na direção X, quando ela estava inteira, a velocidade inicial dela na direção X, VO de X, né, por decomposição vetorial, é V cosseno do ângulo que VO forma com horizontal, ou seja, VO cosseno θ. E a componente da velocidade, não é, da granada quando estava inteira na direção Y, VO de Y, é a sua velocidade diagonal, VO, vezes o seno do ângulo que ela forma com horizontal, vezes o seno de θ. E essas são duas equações iniciais que a gente precisa lembrar quando estudamos lançamento oblíquo no vácuo. Outra equação que vem bem aqui, né, ao caso, é a equação de Torricelli para a altura máxima. Para a altura máxima da granada, quando ela vai parabolando até atingir esta altura. Ok? Então, a velocidade da granada na altura máxima, ao quadrado, na direção Y, é igual à sua velocidade inicial ao quadrado na direção Y, mais a sua aceleração aqui de subida é da gravidade, mais, né, 2GH ou menos 2GH, e você pega o módulo, então, onde H é a altura máxima. Só que, quando a granada atinge inteiramente, quando ela ainda inteira atinge a altura máxima, a velocidade dela na direção Y, aqui ó, ela é zero. Então essa velocidade aqui é zero, V de Y é zero. E aí você fica exatamente com a altura máxima igual à velocidade inicial, quando ela estava inteira na direção Y ao quadrado, sobre 2G. Ok? Só que a velocidade inicial na direção Y, quando a granada estava inteira, a velocidade inicial na direção Y, quando a granada estava inteira ainda, é VO seno de θ. Então tem aqui VO de Y, substituímos por VO seno de θ, e aí ficamos com a altura máxima igual a VO ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Então essa equação aqui é a equação da altura máxima, que a granada atinge e a partir dela explode, e suas velocidades iniciais na direção X e na direção Y quando ela sai do solo. Continuando aqui com a resolução comentada, ok? Após a explosão da granada, após a explosão desta granada, o fragmento F2 parabola até o solo com velocidade V2. E o fragmento F1 é lançado verticalmente para baixo, lógico, em direção ao solo. Ok? O desenho ilustrativo mostra isso. Quando a granada atinge a altura máxima, ela explode. E aí o fragmento 2 sobe parabolando com velocidade V2 de x na direção x e com velocidade V2 de y na direção y. E o fragmento 1 é lançado verticalmente para baixo com V1. Ok? E aí, o que nós vamos fazer aqui?
Aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento imediatamente após a explosão da granada, tanto na direção X como na direção Y. Então, o módulo da quantidade de movimento inicialmente na direção X, aplicando o princípio de conservação. Então, você pode dizer que o módulo da quantidade de movimento inicialmente na direção X é igual ao módulo da quantidade de movimento finalmente na direção X. Mas você perceba que quem é que tem quantidade de movimento após a explosão na direção X? Antes da explosão e depois da explosão na direção X. Quem tem quantidade de movimento na direção X antes da explosão é a granada toda, tá aqui, ó. Tem uma velocidade VO de X na altura máxima. Depois da explosão, o fragmento 1 é lançado verticalmente para baixo. O fragmento 2 é lançado obliquamente para cima e depois vai parabolando até cair no solo. Só que aí, essa velocidade V2 do fragmento 2, que faz ele parabolar, ela tem componente na direção X, V2 de X, e a outra componente na direção Y, V2 de Y. Então, depois da explosão, só quem tem velocidade na direção X é o fragmento 2 aqui, ó, V2 de X. Então, nós podemos dizer que a quantidade de movimento inicial na direção X corresponde à quantidade de movimento da granada quando ela estava inteira. Sua massa total vezes VO de X. Igual. E aí, a massa do fragmento 2 após a explosão, essa massa aqui do fragmento 2 após a explosão, você percebe que é 3/4 da massa total da granada. Porque esse fragmento 1 aqui, ó, segundo o texto, a massa dele é 1/4 da massa total da granada. Então, 1/4 de M mais 3/4 de M dá a massa total da granada. Então, a massa do fragmento 2 aqui é 3/4 da massa total da granada. Então, por isso que aqui, para a massa do fragmento 2, que é quem tem movimento na direção X, eu coloco aqui 3/4 da massa total vezes a sua velocidade na direção X. Ok? Simplifico massa com massa. E aí, quando a gente isola a velocidade do fragmento 2 na direção X, a gente fica com 4/3 de VO cosseno de θ. Aplicando o mesmo princípio, agora na direção Y, o módulo da quantidade de movimento do fragmento 1 é igual ao módulo da quantidade de movimento do fragmento 2. Aqui, ó, após a explosão, o fragmento 2, tudo bem, ele parabola, mas a velocidade dele aqui, V2, tem componente na direção Y. Então, para ele parabolar, ele tem uma velocidade na direção X, por isso que ele avança, logo após a explosão, e uma velocidade na direção Y, por isso que ele sobe. Então, a quantidade de movimento do fragmento 1 na direção Y para baixo é igual à quantidade de movimento do fragmento 2 para cima, seguindo aqui a direção e o sentido da velocidade V2 de Y. Ok? Então, quem é a massa? Porque quantidade de movimento a gente sabe, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Qual é a massa do fragmento 1? 1/4 da massa total da granada. Quem é a sua velocidade? V1. Igual. Quem é a massa do fragmento 2, F2? 3/4 da massa total da granada. Vezes sua velocidade na direção Y, V2 de Y. Ok? E aí, simplifico aqui. M com M, 4 com 4. E a gente conclui que esse V2 de Y, que é a velocidade do fragmento 2 na direção Y, após a explosão, ok? Vai ser 1/3 da velocidade do fragmento 1 que é lançado para baixo. O que está correto. O que está correto de acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento. Como o fragmento 2 tem maior massa, que é 3/4 da massa total da granada, e o fragmento 1 tem só 1/4 da massa total da granada, então a velocidade do fragmento 2 verticalmente para cima, okay, é menor que a velocidade
do fragmento 1 para baixo. Por isso que V2 de y aqui é 1/4. Desculpa, V2 de y aqui é 1/3 da velocidade do fragmento 1, 1/3 de V1. Ok? Aqui nós já temos, porque na verdade o que nos interessa aqui é só a velocidade do fragmento 2 na direção y. Porque o que a gente quer, não vamos perder de vista o objetivo. O que a questão pede, o desafio é calcular o tempo em que esse fragmento 2 leva, depois da explosão, até tocar o solo. A partir de agora, continuando aqui com a resolução comentada, né, lembrando, né, como o fragmento F2 realiza neste caso, na vertical um movimento acelerado, é necessário, ou se faz necessário, aplicar a equação horária dos espaços para o movimento retilíneo uniformemente variado, para que finalmente calculemos o tempo em que o fragmento F2 toca o solo. Então, a equação horária dos espaços para o MRUV é uma equação, né, do segundo grau. Né? Uma equação do segundo grau. Porque o fragmento 2, ele parabola. Tudo bem, ó, fragmento 2 aqui, pelo desenho ilustrativo, após a explosão, ele parabola. Mas, até ele atingir aqui essa altura máxima, ele está subindo com a velocidade V2 de y e, ao mesmo tempo, se deslocando para a direita, na direção x, com velocidade V2 de x. Então, o que nos interessa é o movimento, analisar o movimento vertical do fragmento 2, para podermos calcular esse tempo que ele gasta após a explosão até atingir o solo. Por isso que estamos lançando mão aqui da equação horária dos espaços para o MRUV, porque na direção y, esse fragmento 2 realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, tanto subindo como descendo, na vertical. Ok? Então, a equação horária dos espaços na vertical para o fragmento 2 é a equação do tipo segundo grau. Ó. A altura final é igual à altura inicial, mais a velocidade na direção y desse fragmento 2 vezes o tempo, menos GT2 sobre 2. Só que o fragmento 2, ele parabola, perde altura, parabola inicialmente dando altura, mas depois perde altura até chegar ao solo, cuja altura final é 0. Então aqui, ó, a altura final do fragmento 2 é 0. Aí vou ficar exatamente com uma equação, nós vamos ficar exatamente com uma equação de segundo grau igual a GT2 sobre 2 menos V2 de y vezes t menos H0 igual a 0. E aqui a nossa equação de segundo grau tem termo A, G sobre 2, termo B, menos V2 de y, termo C, menos HO. Nós temos o valor de V2 de y e temos o valor de HO. Precisamos determinar o tempo. Aqui, ó, que V2 de y é 1/3 da velocidade do fragmento 1. E HO, que é a altura máxima, né? Que é a altura máxima, quando a granada inteira atinge a altura máxima. HO é essa altura máxima aqui, ó, que é a velocidade inicial ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. Então, sigamos em frente agora. Agora, temos que usar a equação de Bhaskara da matemática básica. E aí, vamos medir o tempo. Ok? Tempo dessa equação aqui de segundo grau. Tempo. Então, esse tempo é igual a menos b, que é menos v2 de y, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é menos v2 de y ao quadrado, menos 4, quem é a? G sobre 2, ó. Menos 4a vezes c, quem é c? Menos HO, sobre 2a, e quem é a? G sobre 2. Agora, vamos efetuar as simplificações. Menos por menos. Mais, ó. Então, o tempo aqui, ó,
vai ser igual a mais V2 de y, mais ou menos. Menos V2 de y ao quadrado, V2 de y ao quadrado. Menos por menos, mais 4 dividido por 2, 2. Ficamos com, aqui dentro da raiz, 2GHO. Sobre G. Mas por que sobre G? Porque aqui eu vou fazer 2 que multiplica G sobre 2. Simplifica 2 com 2, sobra só G. Ok? E para finalizar, para irmos para o grande final, é só substituir aqui V2 de Y, dentro e fora da raiz, e HO, e fazer as simplificações devidas. Ok? Então vamos lá. Tempo de voo do fragmento 2 parabolando até tocar o solo, tempo T é igual a mais. Quem é V2 de Y? Pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, é 1/3 da velocidade do fragmento 1. Então, V2 de Y aqui, fora da raiz, é V1 sobre 3. Mais ou menos, aqui ó, mais ou menos, raiz. Quem é V2 de Y ao quadrado? É V1 ao quadrado sobre 9. Mais 2G. Quem é HO? A gente viu lá no início, é a altura máxima da granada. V ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre D, 2G. V ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Ora, 2G com 2G, podemos simplificar. E aí chegamos exatamente ao tempo T, que é o tempo que é o fragmento 2 da granada parabola até o solo. Então esse tempo T agora é aqui ó, V1 sobre 3, 1/3 da velocidade do fragmento 1. O menos a gente despreza, porque não existe tempo negativo na física, ficamos só com o mais aqui. Em vez de mais ou menos, agora a gente abdica do menos e fica só com mais. Raiz V1 ao quadrado sobre 9, ok? 2G com 2G a gente simplificou. E aí, mais V ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G. Essa equação literal é exatamente a equação literal que podemos aqui constatar no distrator D, ó. São iguais, ó. Tempo de voo do fragmento 2 é igual a 1/3 da velocidade do fragmento 1, raiz da velocidade do fragmento 1 ao quadrado sobre 9, mais velocidade inicial da granada toda ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, que é o ângulo que é a velocidade inicial da granada da forma horizontal, sobre 2. Então, a equação literal que nós encontramos aqui, ó, para o tempo de voo desse fragmento 2, depois que a granada explode, essa equação literal aqui é exatamente a mesma que nós encontramos e podemos constatar aqui no fragmento, ou no distrator, fragmento não, no distrator D. Ok? Ficamos por aqui, cadetes do Exército Brasileiro, e voltaremos em breve, muito breve, para a 27ª questão da prova de Física, modelo A, SpaceX 2022. Rumo à vitória, né? SpaceX 2023. Fui!